O conflito na Ucrânia trouxe a incerteza aos investidores. Bolsas em queda, matérias-primas a subir, receio no que possa vir a acontecer. O que devemos fazer ao nosso dinheiro? Neste episódio vou falar sobre o destino a dar aos investimentos num cenário destes. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Acredito que neste momento ainda estejamos todos a digerir o que está a acontecer. De facto, de um momento para o outro, tudo pode mudar e aquilo que muitos pensariam como impensável acabou por acontecer. A entrada da Rússia na Ucrânia marcou o início de uma guerra que terá certamente impacto durante algum tempo e mesmo que termine rapidamente, que acredito que é o que todos desejamos. Neste episódio vamos falar sobre o que é que podemos fazer ao nosso dinheiro perante este novo contexto. Antes disso, permitam-me só aqui deixar-vos um convite, já o tenho vindo a fazer, mas deixar um convite para quem estiver por Lisboa, no dia 3 de março às 18h30, na FNAC do Colombo. Vou estar a lançar oficialmente o meu mais recente livro, Ponha o seu dinheiro a trabalhar para si, 7 passos para aprender a investir e atingir a liberdade financeira. Fiquei agora a saber, mesmo há pouco, por parte da editora, que está no primeiro lugar da FNAC nos livros de não ficção, e o meu muito obrigada a todos os que investiram já no seu exemplar. E sim, eu digo investir propositadamente, porque acredito que realmente o melhor investimento que nós podemos fazer é em conhecimento. A apresentação, e nesta apresentação a 3 de março às 18h30 na FNAC do Centro Comercial Colombo, terei a honra de contar com a Presidente da Bolsa de Lisboa, Isabel Lucha, a fazer a apresentação do meu livro e, portanto, quem quiser aparecer está convidado. Será também um prazer poder estar a partilhar, ainda que alguns minutos, consigo, que é também ouvinte aqui do podcast Money Bar. Voltando aqui ao nosso tema, o conflito na Ucrânia, que trouxe receio então aos investidores, e foram muitas as mensagens que eu recebi de pessoas, e por isso é que eu resolvi também fazer este episódio, logo no dia em que estavam, que no fundo rebentou esta guerra. Houve no nosso canal de YouTube, fizemos logo uma reação, fizemos logo rapidamente uma reação, mas logo nesse dia eu recebi imensas mensagens, imensos e-mails, telefonemas até, de pessoas que acompanho mais diretamente, que estavam a pensar em tirar o dinheiro que tinham nos fundos de investimento, em vender as ações, a tirar dinheiro de PPRs. Quer dizer, eu ouvi e li tudo. Aliás, eu até fiz depois, nesse dia, ao final da noite, abri no meu Instagram uma pool, um inquérito, e também uma caixa a pedir às pessoas que dissessem o que é que os gestores de conta tinham dito, porque houve muitas pessoas que contactaram os bancos, as sociedades gestoras, e houve até quem dissesse: venda tudo porque vem aí uma hecatombe. E como eu senti por parte de muitas pessoas muito pânico, a verdade é essa, houve pânico nos mercados, e é perfeitamente normal que haja pânico, sobretudo no momento em que começa a escalar uma guerra. E como eu estava a dizer, quando resolvemos fazer, quando eu digo resolvemos, através do nosso programa Market to Market no canal do YouTube, que convido a quem queira acompanhar aqui mais a atualidade económica e financeira, pode também acompanhar o nosso canal de YouTube. Antecipámos logo até a hora em que costuma ir para o ar, porque o que estava a acontecer era importante contextualizar, e porque nestas alturas também há sempre muita contra-informação, e associada ainda ao pânico, alguma falta de literacia financeira leva a que muitas vezes cometam más decisões ou se tomem decisões precipitadas. E
E eu senti isso e recebi muitas mensagens. Eu disse, ok, próximo episódio vou ter que falar deste tema. Já temos praticamente aqui decorrido uma semana, faz amanhã uma semana, porque aqui o nosso podcast sai à quarta-feira, não é? E portanto faz na quinta-feira uma semana em que já temos este conflito a decorrer, e fui buscar aqui alguns dados, e é interessante ver que há vários estudos que demonstram que em momentos de crises geopolíticas, como aquele que estamos a passar neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, um dos maiores riscos identificados nas carteiras de investimento, nos portfólios, são as reações exageradas dos investidores, assim como a fraca diversificação. E, por exemplo, de acordo com o banco suíço UBS, num estudo, estes eventos, por norma, tendem a ter uma curta duração, e estou a falar de impacto, ok? Não estou a falar na crise nem na guerra, que esperamos mesmo que seja curta, mas o impacto tende a ter uma curta duração e um impacto mais reduzido em portfólios bem diversificados em relação aos outros. Então, aqui para recuperar um bocadinho até o que falámos no programa Market to Market, começar por deixar o alerta. E volto a dizer, no Market to Market explicamos mais em detalhes do que é que pode afetar aqui a nossa carteira, e vou falar a nível global, mais a nível europeu, e depois particularizar aqui um bocadinho. Então, o gás aumentar, isto tem a ver com o facto de muito do gás que chega à Europa ser gás russo, não é? E, portanto, há aqui um risco acrescido. Atenção, muita atenção, porque depois, quando falamos afetar-nos a nós, quando falamos de Portugal não tem uma dependência, como tem, por exemplo, nem de longe nem de perto, uma dependência do gás russo, como tem uma Alemanha, não é? Como tem uma Estónia, por exemplo, em que se de repente há um corte por parte da Rússia, são claramente afetados, ficam sem gás. Mas isto vai ter um impacto no preço, e obviamente que o preço, sendo o preço a mercado, nós acabaremos por sentir um aumento dos preços do gás. Depois, o petróleo aumentar, os preços do petróleo estão a escalar, estão a aumentar, e que impacto é que isto pode vir a ter no nosso bolso? O preço dos combustíveis aumentarem, ou seja, vamos ter os preços da gasolina, do gasóleo a aumentarem, e nós já temos sentido muito o aumento nos últimos tempos, e portanto esta crise, esta guerra vem ainda pressionar mais ainda os preços do petróleo em alta. Depois, outro ponto que pode ser afetado tem a ver com o trigo. A Rússia é o maior exportador de trigo, a Ucrânia também exporta trigo, milho e outros cereais, e isto pode levar a um aumento dos produtos que utilizam esta matéria-prima. Agora vejam o que é ter uma matéria-prima de cereais aumentar o preço, e o transporte sendo feito por caminhões, sendo feito por transportes que utilizam combustível, significa que temos uma pressão por duas vias, não é? Não só vamos imaginar até o pão, ou seja, vários produtos que utilizam os cereais, que têm a pressão do preço por via da matéria-prima e têm a pressão também pelo transporte. Dizer, e nós também explicamos isso no Market to Market, que há aqui um excedente um bocadinho de cereais, portanto há aqui a nível mundial, portanto há aqui alguma folga, mas isto vai pressionar os preços. Outros preços que vão ser pressionados em alta são os preços dos metais. Estamos a falar do paládio, do níquel, do alumínio, e quando nós pensamos em todas as componentes, porque isto é uma matéria-prima que é utilizada em várias componentes, inclusivamente a nível até muito ligado à tecnologia, nós vemos como é que isto pode ser afetado. Ou seja, tudo isto acaba por pressionar preços de vários produtos e contribuir ainda mais para um aumento da inflação.
E o aumento da inflação, ainda por cima o que tem acontecido, sobretudo na Europa e na zona euro, o aumento da inflação tem sido muito provocado por um aumento até da energia, não é? Dos preços da energia, e de repente nós temos aqui uma pressão acrescida. E esta pressão estava a levar, inclusivamente, aqui uma inversão de discurso por parte do Banco Central Europeu, levando então aqui a abrir-se a porta a um aumento das taxas de juros. Ora, o aumento da inflação e agora com a retração de crescimento económico cria um dilema ao Banco Central Europeu sobre o que fazer, se retira as medidas de estímulo ou não. Ou seja, resumindo aqui, é esta parte. Se não tivesse havido aqui a guerra, nós iríamos assistir a um aumento, possivelmente mesmo, já está sinalizado do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, um aumento das taxas de juros. Estaríamos aqui a preparar-nos para uma eventual subida das taxas de juros também na zona euro e afetar, obviamente, Portugal. Agora, com isto, poderá ficar aqui adiado. Mas vamos aqui aos pontos, ou seja, tudo isto que eu mencionei vai afetar a nossa carteira e afeta o nosso bolso, direto ou indiretamente. Mas aqui, o episódio de hoje é sobre o que fazer, não é? Eu vou-vos deixar aqui uns tópicos que eu considero importantes sobre o que fazer num cenário deste. Ou seja, infelizmente rebentou a guerra, há muita incerteza, há muito pânico, e agora o que é que eu faço? Por muito daquilo que eu vos estava a dizer no início que me chegou. O primeiro ponto é exatamente não entrar em pânico. É fundamental nós controlarmos aqui o nosso lado emocional, procurarmos ser um bocadinho mais racionais, e eu sei que é mais fácil dizer do que fazer. É por isso que mesmo no nosso curso no Manilab do Zero à Liberdade Financeira, e mandar um beijinho aqui a todos e um abraço a todos os nossos alunos, não só os que estão agora nesta turma, como uma vez aluno do Manilab para sempre aluno, e eles sabem a insistência da questão de trabalharmos aqui. Quando eu falo de trabalharmos a mentalidade do investidor, nós estamos a preparar-nos para estes momentos, para não haver irracionalidade quando vamos tomar decisões, para não acontecer como aconteceu, receber, e eu falei também com pessoas ligadas ao mundo financeiro e a bancos e em mercados, a dizerem que as pessoas efetivamente queriam vender tudo e sair e retirar o dinheiro todo. Calma. É preciso ter calma, e eu já mencionei aqui a questão do estudo por parte do UBS, curta duração e impacto reduzido em portfólios diversificados. Portanto, o pânico não vai ajudar, aliás, pelo contrário, só vai contribuir para a tomada de más decisões. E isto verifica-se, é cíclico, não é? Claro que quando, trazendo aqui uma frase conhecida nos mercados, rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros, mas quando nós falamos inclusivamente em termos comportamentais, nós podemos aprender com a história. E nós podemos aprender com a história mesmo como é que os mercados tendem a comportar-se. E a verdade é que logo no primeiro dia houve uma queda das bolsas. Por exemplo, nos Estados Unidos depois houve uma inversão. Vamos ter, possivelmente aqui, continuar a ter aqui uma volatilidade, mas quando nós falamos ainda por cima nos mercados acionistas, os mercados, as bolsas tendem a precificar o risco muito rapidamente, e até muitas vezes de forma mais exagerada. Ou seja, o mercado, quando corrige, incorpora logo muito rapidamente. E portanto, nós reagimos ali em pânico, não é a melhor opção. Muitas vezes é ficar quieto. Não panique, desculpa a expressão, mas não panique. Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós próprios. Portanto, é muito importante agir com sensatez se nós tivermos uma estratégia. Por isso é que a literacia financeira é tão importante, por isso é que inclusivamente aquilo que falamos muito nas nossas formações é tão importante, porque há uma estratégia, há uma metodologia, está estudada, está comprovada e ajuda-nos a tomarmos
melhores decisões para a nossa vida financeira. Claro que dizer se eu de repente estou em pânico porque eu tenho uma exposição à Ucrânia, porque eu tenho familiares, porque eu preciso de dinheiro. Atenção, não é? Muita atenção. Quando eu digo não retirar o dinheiro é se não houve nenhuma alteração na minha vida que justifique eu mexer rapidamente ou vender todos os meus investimentos. Agora, por isso é que eu tantas vezes insisto, as finanças são pessoais e eu acrescento, e personalizadas. E, portanto, o que vale para um não vale para o outro. Mas o pânico não é nosso amigo, portanto, ponto essencial, não entrar em pânico. Segundo ponto, diversificar. Diversificar é a palavra-chave. E estes momentos mostram... É engraçado porque houve um grande beijinho para o Daniel, que até me mandou uma mensagem, ele sabe quem é, que me disse, eu tenho o meu portfólio aqui à prova de bala, não é? Qualquer coisa assim do género. E realmente é exatamente... antes das crises, antes dos conflitos, antes de acontecer alguma coisa, que nós preparamos o nosso portfólio. E temos que preparar a nossa carteira e ela está diversificada por regiões, por setores, por classes de ativos que, no fundo, permitam mitigar o risco, que permitam compensar. Ou seja, nós temos na nossa carteira de investimento ativos não correlacionados. Porquê? Porque quando um vai cair, o outro vai subir, vai aguentar, vai servir de amortecedor. E agora, e eu tenho que dizer isto, porque é muito importante. Quando os mercados estão a subir, são todos reis, são todos os lobitos do Wall Street. Mas, meus amigos, é nestas alturas que nós vemos como é que está a nossa carteira. Se aguentamos o embate, porque quando está tudo a mundo, não é? Quando está em versão foguetão, somos todos ótimos e espetaculares. A questão é, quando isto tomba a sério, como é que nós aguentamos? E é aqui que se vê. Ou seja, os portfólios, e muitas vezes vê-se essas comparações dos portfólios, quando se está a subir, é porque eu invisto aqui, invisto ali, isso me está bom, e agora o mercado, o benchmark, o mercado de referência está a subir 5% e a minha carteira está a dar 12% e está a dar... meus amigos, não vou dizer... nem sequer quero soar e não me interpretem mal da prepotência ou nada disso, mas quando está tudo bem, está tudo bem, é fácil. Agora, quando isto inverte... A questão é como é que está. Aguenta o embate ou não aguenta? Como é que estão? É porque muitas vezes o pânico advém exatamente disso. O pânico advém, desculpem lá, eu tenho que voltar atrás, porque estou-me a recordar aqui, até aqui de algumas conversas que tive. O pânico advém também, de falta de literacia financeira, 2, risco completamente desajustado ao perfil. Eu estive a falar com uma pessoa ao telefone que em 2 minutos eu percebi que a pessoa tinha um perfil altamente conservador. E de repente, quando eu percebi os investimentos que a pessoa tinha, eu só disse, você não devia ter esses investimentos. Porque você não comporta esse nível de risco. Ou seja, foi-lhe impingido produto. E este é o mal, meus amigos. Foi-lhe impingido um determinado produto com um risco muito acima. Claro que eu disse... Isto é para quando é para cair, cai tudo, não é? Cai tudo. Alguns subiram, aliás. Dei-vos aqui exemplos, não é? Portanto, temos bolsa a cair, temos as matérias-primas a subir, não é? Ter exatamente o comportamento inverso com esta crise e com esta guerra. Mas muitas pessoas, se calhar o pânico também advém de terem investido em coisas que não conheciam, tantas vezes aqui menciono, e terem completamente o risco desajustado. Ou seja, têm instrumentos, têm classes de ativos, têm produtos que não estão adequados ao seu perfil de risco. Daí que, por muito que queiram ou não queiram, é fundamental conhecer o perfil de risco. É fundamental nós termos os nossos investimentos adequados ao nosso sleeping point. O sleeping point é eu quando vou dormir, estou confortável com o risco que tenho. Se de repente eu estou em pânico, significa que eu não deveria ter tanto risco na minha carteira. Portanto, recapitulando, pontos essenciais, não entrar em pânico. Acrescentaria aqui ter os investimentos adequados ao perfil de risco. Outro ponto, diversificar o portfólio.
Outro ponto, investir, ter o portfólio, ter os investimentos em moedas fortes, e o dólar é sempre um porto seguro, é uma moeda que tende a subir em períodos de maior incerteza geopolítica, sobretudo quem está em países em que tem uma moeda mais fraca, além de que os aumentos de taxas de juros previstas nos Estados Unidos para este ano deverão ainda suportar um dólar mais forte. Também há outras moedas, franco suíço. Mas, esperem, que eu já estou muito calma nesta hora. Abro aqui o parênteses, aproveitar para dizer que nada do que é partilhado neste podcast constitui qualquer recomendação de investimento. Neste podcast Money Bar, tudo o que é partilhado tem apenas fins educacionais e de promoção de literacia financeira. Fecha parênteses, disclaimer dito, que isto... temos que esclarecer e pôr aqui os pontos nos is. Depois, outro ponto, aproveitar empresas líderes de mercado. Obviamente que com o fim da pandemia, porque de repente não falamos na pandemia, não é? Mas com o fim da pandemia o crescimento económico tenderá a aumentar e há setores cíclicos que tendem a beneficiar disso. E também no último episódio falei um pouco disto. Aliás, isto liga com outro ponto, que é optar por ter posições mais defensivas para reduzir a volatilidade nos nossos investimentos, na nossa carteira. E remetendo aqui para o último episódio em que fiz sobre a inflação, ajuda a entender muitos destes pontos. Portanto, quem não ouviu, recomendo que o faça, que ouça o episódio anterior. Para quem chegou agora e está a ficar muito assustado com esta conversa toda, calma. Antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Money Bar. Se há alguma recomendação que eu dou aqui é que ouça o podcast todo do início, comece do início, mas eu já vou fazer aqui um resumo mais simples ainda, mas então apostarmos em posições mais defensivas. E outro ponto, que é quem tenha, aproveitar a reserva de oportunidades, ou seja, o fundo de oportunidades. E para quem não sabe o que é o fundo de oportunidades, tenho aqui um episódio do podcast dedicado só para isso, ou seja, pode aproveitar para reforços. No entanto, não é porque determinado ativo, determinada ação cai que vira oportunidade. É preciso entender o que é que estamos a fazer, não é? Porque depois há pessoas que, entendendo e seguindo aquela frase do Warren Buffett, que é ser gananciosos quando todos estão com medo e ter medo quando todos estão gananciosos, ou seja, ter o comportamento ao contrário da manada. E manada, o efeito manada, não levem a mal, não é aqui qualquer tipo de insulto, longe de mim, chama-se efeito de manada nos mercados quando toda a gente segue uma mesma direção. E, portanto, dizer que não fazer porque toda a gente está a fazer, ou seja, se de repente eu consigo, ok, então eu agora, porque caiu, está bom, é para entrar, mas depois quando vamos falar e trocamos, mas entrar aonde? E é quase, entram em qualquer coisa, a qualquer preço. E não é porque houve uma correção dos mercados que tudo vira oportunidade. E, portanto, último ponto também aqui, que é investir apenas naquilo que conhece. Portanto, o que é que eu faço ao meu dinheiro agora? Na maioria dos casos, é ficar sossegado. Este é um ponto. Ficar sossegado. Não faça nada. Se não houve aqui nenhuma alteração na sua vida, se de repente não houve na sua carteira de investimento nada que justifique esta alteração, e dizer, porque tenho que fazer aqui mais um disclaimer, não é? Uma coisa é ter uma forte exposição, inclusivamente a empresas ou que estão muito fustigadas e porque estão diretamente ligadas à crise que está a acontecer, senão, de repente, estar a ouvir pessoas que até têm como objetivo longo prazo, que têm investimentos em PPRs, que têm investimentos em fundos, a pensar retirar tudo, porque os gestores estão a dizer, vende tudo. Sim, meus amigos, calma, não é? Muita calma. Procurem, acima de tudo, informações fidedignas. Neste momento está a ser um overwhelming de informação também, e eu sei disso, e quando sentamos, se calhar, em frente à televisão, quando vemos as notícias, estamos a viver tudo e a sentir-nos quase lá no meio, não é? E isto tem tudo sido muito intenso, emocionalmente também, mas não permitam que as emoções toldem aqui as vossas decisões e não deixem que afetem a vossa vida financeira, não é? E cometer aqui alguns erros.
Deixar aqui uma nota também, aproveitar para deixar uma nota relativamente ao Investidor em Ação, que é o maior programa presencial de finanças pessoais e investimento alguma vez realizado em Portugal e que vai acontecer no dia 30 de Abril na Sala T junto à Altice Arena. Os bilhetes estão a voar. Nós vamos reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só. Estamos a preparar algo verdadeiramente único, épico. E como eu tenho vindo a dizer, não tenho dúvidas que haverá um antes e um depois, portanto aproveito para garantir já o seu bilhete, reserve na agenda, espero por si no dia 30 de Abril na Sala TES do Altice Arena e como sempre vou deixar o link na descrição. E pronto, era isto que tinha para trazer em mais um episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram e eu vou deixar todos os links sempre aqui na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey.